Marco vai descobrir um segredo bombástico sobre Gerson através de Ruth e vai virar o jogo contra o rival com uma revelação chocante. Nos próximos capítulos da novela Volta por Cima, Ruth decide contar a verdade para o filho e conta que Gerson não é um Barros de sangue, mas sim um filho adotivo de Rodolfo, e acaba contando todo o passado deles. Marco fica em choque com a informação e decide usar isso para enfrentar o primo, que sempre ocupou o lugar que ele acreditava ser seu por direito. Os dois acabam partindo para a briga e Marco acerta uma surra humilhante no rival, deixando claro que a era de Gerson está com os dias contados. Tudo deverá acontecer logo após Ruth fechar a porta do quarto com firmeza e se encosta nela, como se isso pudesse barrar o tumulto que Marco havia provocado minutos antes. Marco caminha de um lado para o outro, com os punhos cerrados e a respiração pesada, ainda tomado pela raiva. Ruth tenta se aproximar dele com calma e argumenta: Marco, você precisa entender. É perigoso demais bater de frente com Gerson assim. Ele pode fazer alguma loucura. A melhor coisa agora é a gente ir embora, como ele mesmo sugeriu. Marco para de andar e encara a mãe com o rosto vermelho de frustração. Ele responde com a voz trêmula: Eu não vou mais abrir mão de nada, mãe. Nada. Esse cara já tomou tudo de mim. O carinho do meu pai, o respeito da minha família, o lugar que era meu por direito. Eu cresci acreditando que ele era só meu primo, quando na verdade ele era meu irmão. E mesmo assim, eu sempre fiquei na sombra dele. Ruth respira fundo, visivelmente abalada com o que ouve. Ela caminha até a cama e se senta com um olhar de culpa no rosto. Então suspira e admite: Isso tudo é culpa minha. Eu devia ter lutado por você, enfrentado Rodolfo, ter te levado comigo quando tive a chance. Mas eu tive medo, Marco. Ele me ameaçou. Ele tinha poder. E eu me sentia tão fraca. Marco se aproxima dela e, com os olhos marejados, se ajoelha ao seu lado. Ele limpa as próprias lágrimas com a manga da camisa e fala com sinceridade: Você fez o que deu para fazer, mãe. Eu sei disso agora. Sei que não era simples. E eu não te culpo por nada. Mas eu só quero saber de onde eu vim, quem eu sou. Eu só quero ter o que é meu. Ruth abaixa o olhar, pensativa, com as mãos trêmulas sobre o colo. Ela hesita, morde o lábio inferior e depois diz, quase num sussurro: As coisas não são tão simples quanto parecem, filho. Marco franze a testa, percebendo que há mais por trás daquele silêncio. Ele insiste: Que foi, mãe? Você está escondendo alguma coisa de mim? Ruth tenta desconversar. Não é nada demais. Só pensamentos antigos. Marco se levanta e insiste, agora mais firme: Mãe, pelo amor de Deus, você acabou de dizer que tudo isso é culpa sua. Então fala, me conta o que pode mudar tudo. Ruth respira fundo, encara o filho com os olhos cheios d'água e hesita, como se estivesse prestes a contar algo que guardou por décadas. O clima fica tenso. Ruth respira fundo e encara Marco, como se estivesse prestes a quebrar uma corrente que carregava há anos. Ela se levanta da cama e diz, com a voz embargada: Marco, você e Gerson não são irmãos, como todo mundo pensa. Vocês são primos, de criação. Marco franze a testa confuso e questiona: Como assim, mãe? Isso não faz o menor sentido. Eu fui criado como primo dele e depois ficou provado que eu também sou filho do Rodolfo, assim como o Gerson. Ruth balança a cabeça e afirma: Não, meu filho. Você é o único filho biológico do Rodolfo. Você e o Gigi. Gerson foi criado por ele, sim, mas não é filho de sangue. Eu me lembro muito bem. Na época, Rodolfo tinha perdido um filho, um bebê ainda. Ele ficou desolado, fora de si. Foi então que ele decidiu pegar um menino para criar. E esse menino era o Gerson.
Marco dá um passo para trás, completamente chocado com o que ouve. Ele leva a mão à cabeça e fala transtornado. Então Gerson não é um Barros de sangue? Ele não é meu irmão. Ele é um intruso. Ruth tenta acalmá-lo e diz: Marco, isso não muda nada agora. Ele foi criado pelo Rodolfo, teve o nome dele, viveu como filho. Marco interrompe exaltado: Muda tudo sim, mãe. Ele viveu a vida que era para ser minha. Herdou tudo, mandou em tudo, me humilhou, me tratou como inferior esse tempo todo. E eu, o verdadeiro herdeiro, cresci como o primo dele. Ruth começa a se preocupar com o tom do filho e avisa: Marco, por favor, não faz nenhuma besteira. Eu só te contei isso porque você tem o direito de saber, mas não transforma isso numa guerra. Marco aperta os punhos e respira fundo, a raiva evidente no rosto. Ele então afirma, decidido: Não vai ter guerra, mãe. Vai ter justiça. Eu não vou sair dessa casa depois de saber de uma coisa dessas. Gerson vai ter que me encarar. Eu vou acabar com ele. E ele vai entender que tudo o que ele tem nunca foi dele. Ruth tenta alcançá-lo, mas Marco já caminha em direção à porta, determinado, com o olhar cheio de fúria e o desejo de fazer justiça arder nos olhos. E então Marco desce as escadas da mansão, feito um furacão, os passos pesados ecoando pelo mármore. Ruth vem atrás dele, aflita, tentando impedir o que já parecia inevitável. Ruth implora: Marco, por favor, pensa bem, não faz isso. Marco responde, sem nem olhar para trás: Já passou da hora de alguém colocar as cartas na mesa. Na sala, Rodolfo se levanta da poltrona, assim que vê a tensão estampada no rosto do filho. Rodolfo questiona, preocupado: O que está acontecendo aqui? Por que essa confusão toda? Marco então aponta o dedo em direção ao pai e fala com firmeza: Acontece que minha mãe finalmente contou a verdade para mim. E eu não vou mais aceitar tudo calado como antes, pai. Chega! Ruth, nervosa, tenta amenizar: Eu não devia ter falado. Isso pode começar uma guerra. Rodolfo, cada vez mais confuso, questiona: Mas que verdade é essa? Marco então solta essa bomba, sem hesitar: Que o Gerson não é um Barros de verdade. Que ele é um bastardo que você colocou na nossa vida. E que mesmo assim, você fez questão de me jogar de lado. Sempre me tratou como o menor, o menos importante, enquanto o impostor tomava meu lugar. Rodolfo dá um passo para frente nervoso: Não fala assim do seu irmão. Marco rebate, com os olhos cheios de mágoa: Ele não é meu irmão. Foi você quem me escondeu essa verdade. Adotou Gerson porque perdeu um filho. Eu entendo a dor, mas você nunca devia ter deixado ele ocupar o lugar que era meu por direito. Ele é um bastardo. É nesse momento que Gerson sai do escritório, com passos lentos, mas firmes, já ouvindo o final da conversa. Ao escutar a palavra bastardo, seus olhos se arregalam e a expressão muda completamente. Gerson grita, furioso: Como é que é? Todos olham na direção dele. Marco se vira lentamente, encara Gerson de frente e responde com um tom desafiador: Você ouviu muito bem, bastardo. Você não é filho de sangue do Rodolfo, nunca foi. E agora que eu sei disso, as coisas vão mudar. Gerson avança um passo, com o rosto tomado pela raiva. Cuidado com o que você diz, Marco. Marco, com um sorriso amargo, retruca: Quem devia ter cuidado é você, porque eu vou tirar de você tudo o que você tomou de mim, inclusive essa família. Rodolfo tenta intervir: Chega, vocês vão destruir tudo com essa briga. Mas era tarde demais. A tensão estava no ar e o clima era de guerra declarada. Ruth chora em silêncio, arrependida por ter deixado escapar a verdade. E Gerson e Marco se encaram, como dois leões prestes a lutar pelo trono que só um deles acredita merecer. Gerson retruca: Você tá mesmo surtado, né, Marco? Perdendo o juízo de vez. Agora tá inventando que eu sou bastardo.
Marco aponta o dedo no rosto dele e fala com ódio. Não tô inventando nada. Foi a minha mãe quem me contou. E você sabe muito bem que isso é verdade. Você não é filho do Rodolfo. Foi criado por ele depois que o verdadeiro filho morreu. E mesmo assim, passou a vida inteira me pisando. Gerson dá um passo à frente e rosna. Eu te avisei para ir embora daqui. Mandei você e sua mãezinha embora. Mas parece que vocês gostam de confusão e ficam inventando essas mentiras. Marco encara de volta, firme. Eu não vou sair. Quem vai sair é você, porque agora que a verdade veio à tona, quem tem direito a tudo aqui sou eu. Gerson solta uma gargalhada debochada, abrindo os braços. Você só pode estar sonhando, Marco. Eu sou o líder aqui. Eu mando nessa casa, nessa família e nos negócios. Você é só um peso morto que ninguém quis. Marco não aguenta mais. Avança em Gerson com tudo e o derruba no chão. Começa uma briga feia. Os dois rolam pela sala, trocando socos violentos. Ruth grita desesperada. Rodolfo tenta puxar um, depois o outro, sem sucesso. Ruth chora. Pelo amor de Deus, parem com isso. Vocês são irmãos. Marco grita enquanto acerta outro soco em Gerson. A gente nunca foi irmão, Ruth. Ele sempre foi uma mentira. É então que Zezito entra com 2 seguranças, puxando Marco para longe com esforço. Gerson está ensanguentado, com o lábio partido e a camisa rasgada. Marco também sangra no supercílio, mas mantém o olhar fixo no rival, cheio de desprezo. Gerson se levanta com dificuldade, limpando o sangue da boca, e aponta para Marco com o dedo trêmulo de raiva. Você está expulso dessa casa, seu maldito. Marco rebate ofegante. O impostor aqui é você, Gerson. E eu juro pela memória do meu avô que eu vou tirar tudo que você tem, um por um. Rodolfo, com o rosto em pânico, tenta conter Gerson. Filho, vai pro seu quarto. Você tá machucado. Essa conversa não tá levando a lugar nenhum. Gerson respira fundo, mas antes de subir, vira-se para Marco e fala com frieza. Você mexeu com a pessoa errada. Isso não vai ficar assim. E a guerra só tá começando. Ele sobe as escadas com Zezito logo atrás. Ruth senta no sofá, arrasada, chorando. Rodolfo respira fundo, tentando se recuperar do que acabou de presenciar. Marco se vira e sai, andando em direção à porta com passos firmes. Ele murmura enquanto sai da mansão, mas antes jura que vai voltar e vai acabar com Gerson de uma vez por todas. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.